Olá, Brasil, bem-vindo a mais um Sextouro. Um Sextouro de ocasião. De novo, tudo puxado, equipe em casa, home office, e a gente trabalhando bastante por aqui. Uma semana que começou a gente querendo saber do vídeo que não apareceu ainda, né? A situação do Moro, e termina a gente querendo saber quem vai ser o ministro da Saúde, né? O ministro pediu as contas, tá? Trump andou falando loucuras por lá fora, lá por cima também, tá bom? Bom, mas acho que é uma semana marcada então pela volatilidade. O que marcou a semana foi a volatilidade implícita da bolsa subiu, do dólar subiu, o dólar ficou com a maior volatilidade implícita entre todas as moedas do mundo, né? Acho que o Gave Cole, que é uma grande casa de análise nos Estados Unidos, jogou um banho de água fria no Brasil e disse que não era hora de ficar aqui, que quem tivesse com o dinheiro aqui tinha que sacar. Falou isso para os americanos, falou isso para os europeus, falou deixa para os especialistas, os investidores de longo prazo, que não tem outro lugar para investir, tem que ficar por lá. A FIT também jogou um banho de água fria na gente, né? Disse que rebaixou a perspectiva da nossa nota, ou seja, o Brasil pode tomar uma nota para baixo logo, né? Isso fez o risco país subir com força aqui no Brasil, se destoar dos outros riscos países. A FIT também rebaixou um monte de empresa aqui no Brasil. Uma notícia bacana que veio dos Estados Unidos foi que o pregão da bolsa lá de Nova York, em Wall Street, vai ser reaberto, né? A bolsa vai reabrir, né? Claro, com todos os protocolos necessários, máscara, vai abrir parcialmente, isso é muito importante, mas está reabrindo, né? Isso que é bacana. O pregão vai reabrir. As imagens do pregão nós vamos ver agora, né? Ai, caramba, não tá aparecendo. Aí é o pregão reabrindo lá nos Estados Unidos, né? A bolsa vai reabrir, então os operadores do pregão vão poder voltar, mas vai ter as restrições necessárias, todos os protocolos que vão ser criados e não vão ser mudados mais. Foi uma semana do petróleo, o petróleo subiu com força. Olha o petróleo, né? O petróleo aqui no começo da semana estava tranquilo, depois foi subindo, ontem disparou e hoje tá com 20% de alta na semana. Isso é na semana tá com 20% de alta, tá bom? Mas vamos lá, os principais pontos do Sextouro, desculpa o improviso, tá? São esses daqui, tá? Então você tem, né, o medo da segunda onda e contra a reabertura das economias, os pontos que eu achei importantes. As falas desanimadoras do Powell e do Fauci, o Trump e a guerra comercial, ata do Copom, dólar, petróleo, China, versus do mundo, crise política e o IPO que teve. Então vamos lá, o medo da segunda onda tomou conta dos mercados, né? A gente teve lá em Wuhan, apareceu uma segunda onda. Xungá, tem uma cidade lá no nordeste da China, perto da Coreia do Norte, que também fez lockdown, fez quarentena. Wuhan voltou a fazer quarentena. Na Coreia, a cidade de onde a Mirai Asset a empresa que eu trabalho, essa gestora gigantesca, a gente administra mais de 2 trilhões de reais no mundo afora, né? Também fechou bares, fechou baladas, né? Preocupado com uma segunda onda, teve 100 infectados lá de novo. A Alemanha registrou ao aumento de casos depois da reabertura. Nova York diz que vai reabrir 5 bairros, mas vai manter ainda o lockdown por ali, vai reabrir a bolsa, por exemplo, com muitas restrições. Na França voltaram as aulas, no Reino Unido também algumas restrições foram reavaliadas, mas o lockdown fica até junho, tá? Bom, então isso foi um ponto muito importante. O segundo ponto, falas desanimadoras do Powell e do Fancy, que é o infectologista mor lá, aquele cara de cabelo branco que toma conta, né? Não falei aqui também, né? Agora falando da reabertura, que é Brasil, a gente preocupado, né? A nossa curva disparou mesmo, né? Realmente foi algo meio bruto. Tá? Bom, as falas desanimadoras do Jerome Powell. Primeiro que ele disse que ele precisa imprimir mais dinheiro. Falou, olha, os estímulos precisamos aumentar os estímulos, né? Ele está falando em um novo pacote. Os 10 trilhões de dólares não foi suficiente. Ele quer mais, ele precisa de mais 3 trilhões de dólares, tá? Bom, ele disse que as incertezas e que a recuperação da economia pode ser muito mais demorada do que a gente esperava, né? Disse também ele cancelou a possibilidade de juros negativos. Ele disse, olha, não tem chance de eu fazer juros negativos. E
Mas ontem saiu comprando ativos. Quem assistiu o Minuto Econômico de hoje viu, né, que o balance sheet, né, a dívida do Fed já está praticamente em 7 trilhões de dólares. É muito, tá bom? Trump e a guerra comercial é o outro ponto, né? Trump e a guerra comercial é o ponto 3, tá bom? O Trump elevou o tom contra a China, tá acusando eles, proibiu fundos de pensão de comprar ações chinesas essa semana. Foi mais longe, acusou a China, voltou a acusar a China de não ter dado informações corretas, ventilou a possibilidade, nessa entrevista, acho que foi ontem às 6 da manhã, né? Ventilou a possibilidade de cortar por completo, né, as relações com a China. Isso foi muito forte, né? Ele fica pensando, o que vai acontecer se a gente cortar as relações com a China, né? E o Senado, que tem a maioria republicana também, está preparando sanções a funcionários a chineses, né, por abusos dos direitos humanos. Tá um negócio meio complicado lá. Tinha uma outra coisa da China. Também eles mexeram nos passaportes, aumentaram as exigências para passaporte de chineses por lá. Uma notícia boa que saiu hoje, que eu esqueci de dar no começo do sexto, foi essa aqui. Essa empresa, a Sorrento Therapeutics, é uma empresa americana, sobe 170% hoje, né? Ela chegou a bater mais de 200% de alta. Esses caras da Califórnia dizem terem encontrado os anticorpos do coronavírus. Tomara, né? Bom, o outro ponto importante é a ata do Copom. Saiu a ata do Copom, né? Aqui é da guerra comercial. Saiu a ata do Copom. O Copom disse que vai cortar mais juros, deve cortar mais juros na próxima reunião, né? Bom, lembrar que na reunião passada, há 50 dias atrás, elas têm 45 dias entre uma e outra. Na reunião anterior, o Banco Central, que estava com juros a 3,75, disse: tá bom, não precisamos mais cortar juros, os juros estão em um patamar aceitável, né? E acabou que na reunião seguinte cortou 0,75 e deixou indicado que pode cortar até mais 0,75. Aliás, vamos ver como está a probabilidade implícita de um corte de juros por lá. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. CDIE, Gol. Vamos ver a probabilidade implícita de um corte para a próxima reunião, onde está. Agora está em 50 bips, tá? Você tem 60% de chance de um corte de 50 bips, né? E 40% de chance de um corte de 25 bips naquela conta ali, né? Então tá bom, então vamos lá. A outra, eu acho que isso é importante, isso fez o dólar subir, isso estressou um pouco, porque trouxe as expectativas, naquele momento precificou que ia cortar 75. De qualquer maneira, se cortar 50 bips na próxima reunião, como está precificado ali, 60% de chance agora, falta muito, a gente vai entrar em juros negativos. Eu até fiz um vídeo especial sobre juros reais negativos, porque a projeção da inflação no Focus, com essa inflação, com os juros a 2,5, não é nem 2,25 que pode ir, um 2,5, já estamos com menos 0,25 de juros real, tá bom? Vamos lá, pro dólar, tá? O dólar, né, que tá bem sofrido, né? Ficou perto das máximas do 6, o Banco Central entrou com força, inclusive ontem, vendendo bastante. O dólar estava com a volatilidade implícita altíssima, né? Então ele estava solavancos altos para cima ou para baixo. Como vem subindo há muito tempo, acabou ontem, por exemplo, deu um solavanco de quase 20 centavos para baixo. É bastante, tá bom? Vamos botar o petróleo, que a gente falou aqui na largada, né? Os valores negativos de petróleo ficaram para trás, o preço subiu bastante, o Texas cortou produção na semana passada, essa semana os árabes estão falando que vão cortar mais, né? E acabou melhorando o preço do petróleo, né? Os Emirados Árabes, o Kuwait, todo mundo oferecendo alívio para o mercado do petróleo, sem contar a expectativa de novas demandas, a nova demanda, de demandas adicionais, de que a gente, na expectativa da reabertura das economias, tá? Então isso foi muito importante também, né? A China versus o resto do mundo. Sim. A China... Saiu a produção industrial da China hoje, veio melhor, aparentemente ela está saindo da crise, a produção veio 3,9, a expectativa era 1,5, ou seja, veio acima da previsão dos investidores. Enquanto isso, o resto do mundo afunda. A Europa hoje, a Alemanha entrou em recessão hoje, anunciou uma retração de PIB de 2,2, 2 trimestres negativos. Recessão.
A Europa teve o pior PIB da história, 3,8 negativo na zona do euro, né? O Brasil começa agora a sentir os efeitos também, sem contar a agonia e o desespero das mortes, não é? Bom, então eu acho que uma coisa que aconteceu essa semana muito importante é a gente começa a ver a disparidade. A China saindo da crise, lá de onde saiu o começo dessa pandemia global, e o mundo ainda enfiado na crise, né? Então é uma situação importante que tem que ser levada em consideração. Crise política é o próximo ponto. Eu não sou um cara bom de falar de política, inclusive tenho medo de falar de política, não gosto porque eu posso errar, então eu deixo para vocês decidirem e pensarem sobre assuntos políticos. Mas eu quero dizer que foi muito importante essa semana a crise política, do petróleo, desculpa, da China, parece que esqueci de passar isso aqui, tá tudo. A crise política foi muito importante, ela se desenvolve ainda mais com essa queda do ministro, ou seja, a gente começou a semana com a crise política do Moro apresentando o vídeo lá na Polícia Federal, e a gente termina com o ministro da Saúde pedindo as contas, tá? E finalmente a gente teve um IPO, tá? Foi da Alpark, né? Uma empresa da Estapar, né? Fez o IPO, começou hoje, né? Mesmo nessa pandemia, nessa crise toda, a gente acabou vendo um IPO, né? Que algo que estava parado, né? Eu soube que o Pipeline, né? Essa empresa aqui é do BTG, tá? Só para mencionar. O Pipeline de IPO está preparado. O pessoal quer que as coisas voltem, né? Eu acho que outra coisa importante que teve hoje, né? O governador Dória anunciou que o protocolo do lockdown está preparado, mas não vai ser colocado em prática ainda, pelo menos por agora. Bom, gente, esse foi o Sextouro de ocasião, mais uma vez aqui, bem atrapalhado, desculpa, tá até calor aqui, eu fiz sem o blazer. Eu quero deixar um abraço para vocês e um bom fim de semana. Eu sou o Pablo, um bom fim de semana. Vai, Tourinho! Vai, Tourinho!